para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria nos reunirmos nesse dia do Senhor, o domingo. O Evangelho de hoje, ele termina com uma profundidade do mistério de Deus, dizendo assim: depois que muitos pediam sinais, muitos chegaram-se a Jesus, ele disse assim: ele não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. Ou seja, são pessoas que estão querendo forçar alguma coisa para aparecer diante de Jesus, fazer coisas para que ele ali pudesse ver. Mas não são testemunhos, são coisas. E ele continua: pois não precisava, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. No outro evangelho, Jesus nos diz assim: o que faz mal, o que nos contamina, não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro de nós. Jesus nos conhece. Ele conhece tudo o que se passa pela nossa cabeça. Jesus conhece tudo o que está no nosso coração. Portanto, no tempo da Quaresma, não é um tempo para mim ficar tentando me aparecer diante de Deus com exercícios supérfluos que não vão trazer mudança na minha vida. Porque Deus me conhece. Deus me conhece por dentro. A Quaresma é a grande luz de Deus que nos conhece e que o Espírito Santo me ilumina para que aquilo que Deus me conhece e eu preciso melhorar como cristão, como pessoa humana, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como religioso, como consagrado. E isso que eu sei, que em mim ainda é pecado, ainda é queda, eu me coloco através dos exercícios da Quaresma para superar, para melhorar, para me converter. Porque Deus me conhece. Se Ele me conhece, não gaste energia fazendo coisinhas, ou coisinhas apenas durante 40 dias. A Quaresma é uma conversão para a vida, porque Deus me conhece. A primeira leitura que nós ouvimos de hoje é do capítulo 20 do livro do Êxodo. E ele hoje vai nos falar dos mandamentos de Deus. E a gente, às vezes, na linguagem moderna, quando se fala de mandamentos, leis, muitas pessoas têm um bloqueio, pensam muito em regras que vai cerçar o ser humano. É muito pelo contrário. Quando um pai e uma mãe oferece para os filhos uma lei, uma regra, é porque quer o bem deles. Quando nós estamos dirigindo e nós nos defrontamos com um semáforo, é para o bem. Quando eu vejo vermelho, é para o bem eu parar, porque senão eu vou me acidentar. Assim também os mandamentos. Deus enviou os mandamentos para a nossa salvação e não para a perdição. Os mandamentos é um fruto do amor de Deus por nós. Quando
o Senhor fala nos mandamentos, Ele começa assim: lembra-te que eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. É para a gente lembrar, se nós estamos aqui hoje, é porque muitas e muitas vezes Deus nos tirou do perigo, Deus nos tirou da escravidão do pecado, Deus nos livrou de tantas coisas. É por isso que eu hoje consigo estar aqui. Ele vai falar ainda para não ter outros deuses. Tem tanta gente que entende isso errado. Não é a questão que nós não podemos fazer imagem, mesmo porque a Bíblia, Deus pede em um certo momento para fazer a imagem de querubins, que são anjos. Quando está dizendo aqui não fazer imagem de deuses, é para não ter outros deuses além dele. As imagens para nós, católicos, cristãos, como essa que nós estamos vendo aqui, de São José, nós estamos no ano de São José, não é para adorar São José, não é para adorar Santo Antônio, Santa Rita e nem a Virgem Maria. As imagens do catolicismo, que Deus muito bem quer, não é para ser adorada. Adorar é só a Deus. Elas é um tipo de veneração. Nós olhamos para a imagem para lembrar a vida que esse santo teve junto de Deus, para lembrar da sua conversão e assim procurar com a vida desse santo eu me assemelhar mais à vida de Jesus. Portanto, a leitura está falando dos falsos deuses, os deuses que tomam o lugar de Deus, como Mamon, Asherá, tantos deuses antigos. Mamon era o deus do dinheiro. O dinheiro é importante, mas quando ele toma o lugar de Deus, nós estamos adorando outros deuses e não a Deus. Tem pessoas que adoram outras pessoas e não a Deus. Isso é uma idolatria. É isso que Deus está falando nesses mandamentos da primeira leitura. E a palavra que mais se repete na primeira leitura é Ele mesmo dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Nós podíamos repetir isso hoje. Eu sou o Senhor teu Deus. Não existe outro Deus na minha vida além do Senhor. Quando a gente tem essa certeza, as outras coisas vão sendo vividas na naturalidade, mas tendo Deus como Senhor, como o primeiro da minha vida. Depois vai ter uma parte dos mandamentos que ele vai ser voltado para o ser humano. O mandamento aqui mais importante, porque o contexto nos leva a isso, é o 5º mandamento, que diz assim: não matarás. Quem mata não está colocando Deus acima de tudo. Quem mata não está amando a Deus acima de todas as coisas. Na época que os mandamentos foram escritos, o povo vivia numa escravidão. A pessoa trabalhava de domingo a domingo. Por isso que o mandamento diz, gritando: guarda o dia de sábado. Para nós hoje é o dia do domingo, porque aquela pessoa não tinha um dia de descanso. O trabalho era insuportável. Muitas pessoas então morriam por um excesso de trabalho. O trabalho é para dignificar o ser humano e não para consumir. O ser humano vem acima, ou seja, eram dias extensos de trabalho. O homem não tinha
o ser humano não tinha o direito ao lazer, o direito de estar com a sua família, não tinha o direito, portanto, de adorar a Deus. Não tinha um dia para Deus, como é hoje para nós o domingo. Portanto, esse é um grito: não matarás. Os meus filhos têm direito à vida, e assim por diante. A segunda leitura que nós ouvimos hoje é a carta de São Paulo aos Coríntios. Quem não está unido a Deus não entende as coisas de Deus. Quem só se preocupa com a razão científica, e esquece que a fé e a razão caminham juntos, mas só dá valor às coisas da razão, está distante de Deus. Quem vive assim não consegue sondar o coração de Deus, não consegue prescrutar o que Deus quer da minha vida. Olha o que Paulo nos diz: os judeus, eles pedem sinais milagrosos. Olha, quantas vezes no Evangelho a gente não vê os judeus pedindo para Jesus: nós queremos um sinal. O Evangelho de hoje também vai dizer isso. Os gregos procuram a sabedoria. Não que seja errado a gente procurar a ciência, a sabedoria, mas aqui é uma sabedoria filosófica onde não cabe Deus, onde a razão é o máximo. E ele continua: nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Essa é uma palavra muito forte. Cristo crucificado é escândalo para os judeus e é insensatez para os pagãos, para os gregos. Por quê? Para os judeus e para os gregos, o Cristo, o Messias, não podia ser crucificado. Aquele que devia vir com poder para libertar, que devia vir com um exército forte, nunca poderia ser fraco, nunca poderia ser crucificado. Isso para eles é um escândalo, isso para ele é uma insensatez. Para nós que conhecemos que a cruz, ela é o amor de Deus que se entregou por nós, então nós sabemos que quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos para a fraqueza de Deus, muito pelo contrário. A cruz é o poder de Deus, porque o nosso Deus deu a vida numa cruz, mas Ele não está numa cruz. O nosso Deus está vivo, ressuscitado, está aqui no meio de nós. Isso para nós é a sabedoria de Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, no seu capítulo 2, dos versículos 13 ao 25. Nós vamos começar hoje o Evangelho pensando assim. Eu gostaria que você que está em casa, se você puder, repita comigo essas palavras. O amor de Deus não é vendido, não é comprado. O amor de Deus é doado. Essa é uma certeza que nós devemos ter. Deus não vende o seu amor. Não adianta você querer dizer para Deus: ah, Senhor, eu doei R$10, não se esqueça de atender a minha prece por causa desses R$10. Ah, Senhor, eu doei R$100, então não me esqueça de fazer o meu favor. Não é assim. Na igreja, quando a gente devolve o nosso dízimo, por exemplo, ou quando a gente faz uma oferta,
não é nunca para comprar Deus, é para dizer para Ele: Senhor, eu estou devolvendo porque o Senhor muito me deu. Eu estou devolvendo porque eu tenho consciência que eu sou responsável pela tua igreja, para cuidar dela. E aqui, o amor de Deus não pode ser comprado, porque ele é doado. O amor de Deus por nós é gratuito. Ele se entregou na cruz por amor, sem esperar nada em troca. Pelo contrário, ali ele foi humilhado, teve o seu rosto coberto por guspes, por tapas, teve o corpo chicoteado, e mesmo assim, quando ele se entrega na cruz, ele se entrega por todos. Por todos significa até por aqueles que zombaram dele, que fizeram ele carregar a cruz, que bateram no seu rosto. Por esses também o nosso Deus deu a vida. A razão humana não entende isso, porque Deus é amor. O ser de Deus, a essência dele é amor. Portanto, nada de mal e de ruim pode vir de Deus, porque o ser dele é bom, é amor. Deus não faz uma banca de comércio. Deus não pode ser vendido, Deus não pode ser comprado, porque o seu amor é doado. É por isso que nós vamos ver hoje, chegando perto da festa da Páscoa, Jesus, como todos os judeus, vão a essa festa na capital, em Jerusalém. É uma tradição. Nesse dia, no templo, o grande templo que ficava em Jerusalém, vinham judeus que moravam em cidades muito distantes. Tem pessoas que, para chegar em Jerusalém, demoravam dias de viagem. Portanto, não dá para nessa viagem trazer, por exemplo, um boi, um cordeiro. Por isso que durante a festa da Páscoa, no templo, os animais eram vendidos, para que as pessoas não precisavam, aqueles que vinham de muito longe, ter que trazer esses animais. Então até aí tudo bem, é até uma coisa boa. Olha, nós vamos vender esses animais para ajudar as pessoas a fazer a sua oferta. Naquele tempo da Páscoa, os sacerdotes que eram responsáveis pelo sacrifício, eles tinham que se revezar dia e noite, porque era muita gente oferecendo. Até aqui, tudo bem. O triste é quando essas pessoas, lembremos a primeira leitura, ao ofertar o boi, a ovelha, os pombos, para que as pessoas que vêm de longe, principalmente, pudessem adquirir, essas pessoas se tornaram gananciosas. Elas perceberam nesse gesto, nesse momento religioso, uma oportunidade para se enriquecer. O que isso significa? O que a primeira leitura disse para nós? Eles colocaram o dinheiro, mamon, eles colocaram a ganância como um Deus. Ou seja, mesmo no templo, que é o lugar de rezar, o lugar de adorar, o lugar de escutar a palavra, o Evangelho não fala que tinha pessoas ali rezando. Então aquele lugar, que era o lugar para ser do encontro com Deus, se tornou o lugar onde algumas pessoas colocaram a ganância, o dinheiro, como um Deus. Deus não estava mais reinando ali. Talvez para muitas pessoas se tornou uma relação com Deus muito difícil. Eu não sei se você sabe, mas infelizmente nessa época
as pessoas que compravam essas ofertas, a ovelha, os pombos, e entregavam para o sacerdote fazer o sacrifício, muitos desses sacerdotes pegavam esses pombos, esses bois, e não sacrificavam. Eles faziam um outro tipo de câmbio, eles vendiam também para esses vendedores. Portanto, às vezes um animal que era comprado por alguém, às vezes era vendido até 30 vezes o mesmo animal. Olha que coisa triste. Os animais que eram vendidos na festa da Páscoa, o preço deles nessa época superfaturava. A ganância era tão grande que eles exploravam, porque as pessoas precisavam comprar. Então nessa época, os animais, os bois, as pombas eram vendidos por um preço muito alto. Então imagina principalmente os pobres, que não tinham condições de comprar um boi, um cordeiro. Nessa época não tinha condições nenhuma. E o que eles podiam comprar? As rolinhas e as pombas, que foram a oferta que Maria e José apresentaram aquele dia no templo, porque essa é a oferta do pobre. Naquele dia também da Páscoa, o pobre comprava com muita dificuldade, porque eles colocavam o preço lá no alto. As pessoas que vinham de fora tinham que se hospedar, não dava para voltar no mesmo dia. Eles colocavam a hospedagem num preço muito alto. Jesus aqui, ele é a voz de Deus dizendo: eu não quero que faça da casa do meu Pai, do lugar que é reservado para a oração, para a adoração, para escutar a palavra de Deus, não façam disso uma casa de comércio. É uma voz de Deus que grita até hoje. Aquele lugar foi consagrado para isso, e não para ser feito um lugar de comércio. Deus faz um chicote e expulsa os vendedores de boi, os vendedores de ovelhas, expulsa os cambistas. Expulsar é o mesmo verbo usado para expulsar o demônio. Tudo aquilo que está corrupto, tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus deve ser expulso, para que Deus volte ali ser um lugar de encontro. E Jesus ainda fala para os vendedores de pombas, só fala para esses: tirai isso daqui, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. A pomba na Bíblia também significa o povo de Deus. As pombas aqui eram compradas pelo povo pobre. Ele está dizendo assim: vocês estão explorando os meus filhos, os pobres dos pobres. Eu expulso vocês daqui. Isso não é da vontade de Deus. Que seja expulso de todo o sistema de saúde a corrupção, para que o dinheiro que é enviado para a saúde seja revertido na saúde. Que ninguém que tem poder usufrua do dinheiro que é para a saúde. Isso é fazer da saúde uma casa de comércio. Que o dinheiro da saúde vá para a saúde. Porque quando não vai, o 5º mandamento está sendo gritado: não matarás. Quando o dinheiro que é enviado para a saúde se torna um Deus e é colocado no bolso de alguns, é corrupção, é uma idolatria. Não se está adorando Deus, mas o dinheiro. Com isso, o 5º mandamento. Muita gente está morrendo pela corrupção e não simplesmente pela doença. É claro que muitos pela doença. Que Deus hoje possa também tirar da humanidade esse vírus do coronavírus, o Covid-19.
Que Deus hoje possa expulsar esse vírus, mas para que a gente volte a adorar. No início da pandemia, eu via muita gente dizendo aquela frase feita: ninguém vai sair dessa pandemia do mesmo jeito, nós vamos sair melhores. Eu hoje tenho um pouco de dúvida disso. A pandemia já está aí há mais de um ano e a gente tem percebido que muitas pessoas não têm melhorado. A corrupção tem aumentado, os preços têm subido. No momento mais triste, os preços têm subido. Isso é uma exploração. Deus não está sendo o primeiro da vida de ninguém. Quando a gente pede o fim da pandemia, não é simplesmente para a pandemia ir embora. Não é simplesmente para o vírus ir embora. Deus disse aqui no final do Evangelho: eu conheço o coração de vocês. Quando a gente pede pelo fim da pandemia, a gente tem que completar a frase: Senhor, nós pedimos pelo fim da pandemia porque queremos de novo colocar o Senhor, Deus, no centro, como o primeiro da nossa vida. Pedir o fim da pandemia, mas para Deus continuar sendo algo secundário, para a vida, para a missa continuar sendo algo que eu vou de vez em quando, será que Deus escuta? Eu peço o fim da pandemia para que o povo tenha vida e que Deus se torne o primeiro da nossa vida, para que as pessoas tenham dignidade, saúde, saneamento básico, alimentação, lazer, mas que Deus seja o primeiro da minha vida. É para isso que nós vamos pedir o fim da pandemia, para que Deus volte a reinar aonde Ele deve reinar. Deus vai dizer assim: eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. As pessoas não entenderam. Deus quer destruir tudo que não constrói. Ele quer construir dentro de 3 dias. 3 dias para nós é o tempo da profunda conversão. É o tempo que Jesus, ao morrer, visitou a mansão dos mortos, mas no 3º dia Ele ressuscitou. O 3º dia é o tempo da vida, é o tempo da ressurreição. O 3º dia é o dia que eu e você vamos proclamar: Jesus venceu a morte. Que hoje, nessa liturgia, Deus seja o primeiro e o centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.